15. Vamos ler o verso 13 apenas. Romanos 15, verso 13. Você que for achando, pode ficar de pé, para mim ver que você achou. Romanos capítulo 15, carta do apóstolo Paulo, e o verso é o 13. Vamos ler apenas o verso 13, amém? Diz assim, palavra do Senhor, Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Repita comigo, no poder do Espírito Santo. Pode sentar aí. Vou usar aqui uma frase do pastor, você aperta o cinto que tem bênção para a sua vida hoje. Queridos, hoje eu quero conversar um pouco com você a respeito do Espírito Santo. O tema da minha mensagem é alegria, esperança e paz no Consolador. Esse é o tema da minha mensagem. E essa mensagem já tem alguns meses que eu venho estudando ela, preparando, porque é um assunto bem complexo. E hoje nós falaremos a respeito da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Lembrando que o fato dessa nomenclatura, de chamarmos ele da terceira pessoa da Trindade, não significa que ele é inferior ao Pai e nem ao Filho. O Espírito Santo é tanto Deus como Pai e tanto Deus como Filho. Ele é Deus. E eu quero destacar nessa mensagem 2 pontos a respeito do Espírito Santo, que é, quem é o Espírito Santo? Primeiro ponto. Segundo ponto, o que ele faz? O que ele veio fazer? Qual a obra dele? Qual a função do Espírito Santo na nossa vida depois da conversão? Amém? Então, amados, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que Cristo derramou sobre a sua igreja. Cristo enviou ele como Consolador e ele habita no nosso coração. Você precisa entender isso. Você nasceu de novo, você crê em Jesus, você creu no Evangelho, você foi formado uma nova criatura, o Espírito Santo habita no seu coração. Ele está aí, consolando. Jesus chama ele de o Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. E ele está sempre nos livrando, nos guiando, abençoando, ensinando, amando, e está sempre no nosso coração, no coração daqueles que nasceram de novo. Mas para sempre? Como assim para sempre? Sim. O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele é como, quando nós nos convertemos, nós recebemos ele como um selo para a nossa redenção. E Jesus vai dizer que quando ele envia o Espírito Santo estará conosco para sempre. Não é apenas nos momentos de culto, não é apenas na hora que você vai evangelizar, não é apenas na hora que você vai pregar, que você vai cantar, para sempre. Olha só o que Jesus diz, em João, não precisa abrir, em João no capítulo 14, os versos 16 e 17. Ali era Páscoa em Jerusalém, e Jesus estava na ceia com os seus discípulos, prestes a subir para o monte e ser raptado pelos judeus, para ser entregue nas mãos dos romanos e ser crucificado e morrer pelos nossos pecados na cruz. Ele diz assim para os seus discípulos: eu rogarei ao Pai. A palavra rogo aqui quer dizer um clamor, uma petição muito forte. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Ele não está dizendo, eu vou rogar ao Pai e talvez Ele te dê. Eu vou rogar ao Pai e talvez Ele pense, se você mereça o Espírito Santo. Não. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador
para que esteja com vocês para sempre. Amado, você precisa temer o quê? Você tem o Espírito do Senhor santificado e glorificado no seu coração para sempre. Se você se converteu há 15, 20, 2 anos, 1 minuto, não se importa. Não importa, ele está aí no seu coração e nunca mais sairá daí. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita em vocês. Palavras de Jesus. Amém? Então, primeiro ponto, quem é o Espírito Santo? Desde o início da igreja, ainda hoje, há muita ignorância a respeito do Espírito Santo. Tem pessoas que acham que ele é uma energia, é um poder miraculoso, algo que te visita e dá um arrepio na espinha. Não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem personalidade. E o que é ser pessoa? É ter atributos, características que só a pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa pensa, uma pessoa se emociona, uma pessoa chora, uma pessoa fica feliz, uma pessoa fica alegre. Essas qualidades, essas características, só uma pessoa pode ter. E o Espírito Santo não é diferente. Ele tem pensamentos, razão. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. A palavra mente aqui, traduzido do original grego, quer dizer pensamento. O Espírito Santo pensa. Ele age, ele tem pensamentos, ele tem razão. Segundo ponto, ele tem emoções, sentimentos, ele é uma pessoa. Romanos 15, 30, o mesmo capítulo que a gente leu, o apóstolo Paulo disse assim, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Pelo amor, o Espírito ama. O Espírito age no meio da sua igreja, meus irmãos. E ele também pode ser entristecido. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que você entristece? O que você magoa? Você só pode magoar pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa. Meu irmão, toma cuidado, no nome de Jesus. Se tem uma pessoa hoje, na igreja atual, tão esquecida, muitas vezes tão inferiorizada, tão blasfemada no nosso meio, é o Espírito Santo. Muitos cristãos têm uma certa reverência, um temor, tanto pelo Pai quanto pelo Filho, mas se esquece que o Espírito Santo também é Deus. Ele é uma pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, tem razão, tem pensamentos, ele ama e pode ser entristecido. Então, cuidado, meu amado, para não entristecer o Espírito de Deus. Ele é uma pessoa, ele tem vontades. Lá no livro de Atos, quando a Bíblia vai dizer, ali é o início da igreja, e a Escritura vai dizer que a igreja ia crescendo em graça, em sabedoria, e Deus ia acrescentando aqueles que eram salvos, e a igreja se encontrava orando, e vai dizer que o Espírito Santo apareceu e disse à igreja: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Sabe quem separou Paulo e Barnabé? O Espírito Santo. Ele apareceu, ele se manifestou. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E louvado seja Deus por isso, que Deus usou o apóstolo Paulo para proclamar o evangelho aos gentios, e por isso nós estamos ouvindo essa palavra hoje. Amém? Então, primeiro ponto, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Você vai ver aí, em outros lugares, alguém achando que o Espírito Santo é apenas uma força, é algo que te dá poder para você fazer coisas bizarras.
acha que é uma luz. Não, meu amado. É por isso que as testemunhas de Jeová são uma aberração, uma abominação, porque eles acham que o Espírito Santo é uma luz, algo, uma luz forte, algo do tipo. Mas essa luz, aqui, essa luz desse holofote, ela não pensa, ela não sente, ela não ama, ela não se entristece. O Espírito Santo sim. Por isso ele é uma pessoa. Entenda isso em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Merece ser reverenciado, merece ser adorado e merece ser glorificado. Você pode vir aqui e dar glória a Ele. Pode vir aqui e adorar a Ele. Ele é Deus santificado e glorificado no nosso coração. Amém? Segundo ponto, o que Ele faz? Para que o Espírito Santo veio? Aqui a gente encontra muitos problemas. Mas o que Ele faz? Para que Ele veio? Eu te garanto, meu irmão, que não é para esses movimentos bizarros que nós vemos aí nessas igrejolas afora. Você vê cai, irmão subindo em pau, tem um pau de sebo, pastor, tem um vídeo na internet aí, o pastor começa aquele movimento na igreja, ele sobe no pau de sebo, começa a beijar aquele negócio lá em cima, unção do riso, essas coisas malucas. Isso não é evidência do Espírito Santo segundo a Escritura. Eu sei que quando o Espírito Santo nos acomete, há uma alteração, há um abalo nas emoções, mas isso não é evidência. Nunca foi, nunca será. Muitas vezes nesses lugares, nesses movimentos bizarros que tem, ali não tem nada do Espírito Santo. Não tem nada de Deus, porque contraria a pessoa dele, contraria o que a Escritura me explica a respeito dele. O Espírito Santo é Deus. Muitas vezes nesses lugares, o que aflora ali é apenas sentimento, emoções humanas, e muitas vezes também demoníaca, satânica. Então, é por isso que nós temos que ter, como a Bíblia ensina, discernimento espiritual. Discernimento o quê? É espiritual, não é humanal. É discernimento, saber discernir as coisas que são e não são de Deus, com a influência, com o Espírito Santo sendo o nosso guia, amados. Cuidado com isso. Cuidado para não achar que todo movimento é do Espírito Santo, é de Deus, o Espírito Santo está sendo derramado, não é. Tenha discernimento espiritual. Amém? Então, o que ele faz? Quando Jesus, o derramamento do Espírito Santo, de forma gigantesca, eu vou colocar assim, aconteceu em Atos no capítulo 2. Vai dizer que a igreja, eles estavam assentados, então eles ouviram um som, como o som de um vento impetuoso, e ali encheu aquele 120 ali. Encheu, e ali Jesus cumpre a promessa que ele tinha prometido lá em João 14, antes da sua crucificação, que ele enviaria o Espírito do Senhor, que ele teria que ir para o Espírito vir e habitar conosco para sempre. João 16:8 diz assim, e quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra dele, é convencer pecadores. A obra dele, meu amado, é levar o pecador a abrir os olhos, abrir o coração, para que a palavra do Senhor entre e ele seja salvo por Jesus Cristo. É isso que ele veio fazer. Não veio fazer essas coisas malucas que nós estamos vendo hoje. O Espírito Santo é Deus. Não podemos desrespeitá-lo, nem blasfemá-lo com ele a esse ponto. Ele é santo, único, eterno, e habita no coração da sua igreja para sempre, dos salvos, dos remidos em Cristo. Então, essa é a obra dele. Quando ele vier,
Vai fazer o quê? Não, vai balbuciar. Vai girar o paletó assim e derrubar a igreja inteira. Porque o paletó está com o Espírito, está na água. Heresia. Heresia. Nós temos que nos alertar sobre isso. Ele não está aqui, ele está aqui. Ele habita nos nossos corações. E o que ele veio fazer? Ele veio convencer você e eu do nosso pecado. Abriu o nosso coração. O irmão mais novo de Jesus, Tiago, vai dizer na sua carta que a palavra de Deus implantada, acolhida no nosso coração, com mansidão, é poderosa para salvar as nossas almas. Mas um versículo antes, ele vai dizer assim: mas vocês, meus amados irmãos, despojando-se das coisas imundas, aí sim, a palavra de Deus pode ser implantada, acolhida no nosso coração, e ela é poderosa para salvar nossas almas. E por onde é que acumula essa maldade? Nosso coração já é podre, é uma maldade só. E por onde acumula mais? Através dos olhos e dos ouvidos. A gente passa o dia inteiro ouvindo o que não deve e assistindo porcaria na internet. Aí depois chega no culto e quer ser cheio do Espírito. Mas vai encher como? Se já está até o talo de maldade. Por isso que Tiago fala, amados, despojando. A palavra despojar ali significa limpar, significa desnudar, é arrancar tudo que é ruim, tudo que é mal do meu coração, e ouvir a palavra de Deus, para quando ela cair no meu coração, ela não cair em solo pedregoso, porque senão não vai florescer. Se você plantar uma semente em pedra, se eu plantar uma semente nesse concreto aqui, vai nascer alguma coisa? Não, a semente vai morrer. A mesma coisa é o nosso coração. O terreno tem que estar perfeito, tem que estar despojado, para quando a palavra de Deus cair, o Espírito Santo abriu o meu coração, abriu o meu entendimento, e eu acolher a palavra, as ordenanças de Cristo, as palavras de Jesus com mansidão. Amém? Então, é isso que ele veio fazer. Veio convencer o homem do seu pecado. Não é tão simples? É isso que ele veio fazer. Nos convencer do nosso pecado. Essa é a principal função dele. É convencer pessoas do seu pecado para que sejam convertidas e sejam salvas por Jesus. Então, meus amados irmãos, a obra do Espírito Santo é convencer o homem do seu pecado, abrir o coração do homem para que ele acolha as palavras de Cristo e seja salvo. E depois que isso acontece, o que faz? O Espírito Santo veio, eu ouvi, despojei, Jesus me salvou, eu nasci de novo, mas e agora? Eu estou vivendo nesse furacão desse mundo aí. Como é que faz? O Espírito Santo está no meu coração, Jesus disse que ele habita para sempre, não disse lá em João 14? Disse, ele habita para sempre, mas mesmo assim, eu continuo pecando, eu continuo errando, mas só que eu não tenho mais prazer nisso. Quer ver uma evidência de um crente verdadeiro, depois que ele se converte? Ele começa a amar o que ele odiava, a justiça de Deus. E ele começa a odiar o que ele amava, o pecado. Se você pode vir na igreja, levantar a mão, pode chover milagre, mas você vai provar para mim que você é cheio do Espírito Santo depois que eu ver como você trata a tua esposa, como você trata seu marido, como que é você lá no caixa da tua empresa, quando você está lá de frente com a grana lá e não tem mais ninguém. É ali que você prova que é cheio do Espírito Santo. É ali, é lá na tua casa, é lá nas quatro paredes quando ninguém te vê. É ali que você prova se você tem o selo, se você tem a marca, se você foi alcançado por essa graça maravilhosa. Então, queridos, tenhamos discernimento para ver essas bizarrices
e entender, deixa eu ver se é obra do Espírito Santo mesmo. Como que o Espírito Santo, para que ele veio? Como é que ele age? O que ele faz? É assim. E depois que ele nos dá essa graça, nos convence do pecado, nós ainda teremos uma árdua caminhada, mesmo ele estando conosco eternamente, mesmo ele estando no nosso coração. Mas, é aqui que entra o nosso consolo. João 16:13, palavras de Jesus também. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, meus amados, depois que nós nos convertemos, ele é como se fosse a nossa bússola, o nosso guia. Ele nos guia na verdade. Ele nos livra, ele nos ampara, ele nos traz um entendimento certo a respeito das coisas do Senhor. É por isso que quando você vê essas coisas malucas que dizem que é obra do Espírito Santo, você olha assim e fala, não, eu não sinto paz nesse negócio aí não. Deixa eu ver. Isso aí está contrário ao que o Espírito faz. Amados, nós precisamos do Espírito Santo. Olha só, Jesus aos 30, ele iniciou seu ministério aos 30 anos. Olha só a importância do Espírito Santo, e muitas vezes nós inferiorizamos e não damos o devido crédito a ele. Quando ele começou, ele foi pregar lá na cidade onde ele cresceu. Tá? Jesus nasceu em Belém, mas cresceu numa cidade chamada Nazaré. Aos 30 anos, quando ele inicia o seu ministério, ele entra numa sinagoga, dá um pergaminho do profeta Isaías para ele ler, e ali se cumpre a profecia do profeta Isaías, da própria passagem que ele leu. Ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos do diabo e anunciar o ano da graça do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar, disse Jesus, o Filho de Deus. Ora, pastor, se o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, que era perfeito, precisava do Espírito Santo para evangelizar, imagina nós. Imagina nós. Lucas vai dizer no seu evangelho, quando ele escreve a Teófilo, no capítulo 1, que Jesus, antes de ser assunto aos céus, deu instruções pelo Espírito aos seus discípulos. O Espírito Santo guiou Jesus na sua obra. Várias e várias vezes ele cita que o Espírito, ele fazia pelo Espírito, ele curava pelo Espírito. O próprio Jesus Cristo, meu irmão, o Filho de Deus perfeito, sem pecado, que nunca saiu uma palavra torpe da sua boca, o Espírito do Senhor estava sobre ele para fazer todas essas coisas. Se o Espírito estava sobre ele, quem dirá em nós? Você está vendo a importância do Espírito Santo na nossa vida? Você está vendo como muitas vezes ele aí fora é mal compreendido, mal interpretado? Não, o Espírito Santo é Deus santificado e glorificado no nosso coração. Amém? Deixa eu olhar ali, a hora passa, amado. Não fique nervoso e não olhe no relógio, eu já vou acabar. Tá bom? Eu nem vi que hora começou ali, mas nós vamos concluir. Amém, queridos? Então o Espírito Santo é, primeiro, uma pessoa. Segundo, ele é Deus. Terceiro, ele é o Consolador que habita no nosso coração. Quarto, ele habitará em nós eternamente. Quinto, ele ama, ele pensa, ele se entristece e ele tem sentimentos. Esse é o Espírito Santo que o próprio Jesus enviou para nos consolar, para nos ajudar, para nos guiar para nos guiar na verdade, meus queridos. Quando você estiver passando pelo estreito, pela dificuldade, lembra dele,
peça a Ele para te guiar. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós em nosso favor com gemidos inexprimíveis. Olha só o auxílio que você tem, olha só o socorro que nós temos, e muitas vezes nós não lembramos, nós negligenciamos, não damos o devido crédito a Ele. Ele é o Espírito de Deus, veio para iluminar a nossa vida, nos guiar na verdade, nos amar, interceder por nós junto ao Pai, nos guiar. Às vezes você está indo por um caminho de morte, e você do nada se desvia para o caminho de vida. Não é que é do nada, é que Ele te guiou para lá. Esse é o Espírito Santo de Deus, santificado e glorificado no coração daqueles cristãos que nasceram de novo. Amém? Então, amados, eu quero concluir declarando uma bênção para você, baseado no texto. Qual que era o tema da mensagem? Quem lembra? Se não lembra, eu vou falar que você estava dormindo, viu? O tema é alegria, esperança e paz no Consolador. Nele você pode ter alegria, esperança e paz. Olha o nome que Jesus dá. Eu vos enviarei o Consolador. Esse mundo está terrível, vai capotar a ladeira abaixo, mas você tem um Consolador, o Espírito da verdade, cheio de bondade, misericórdia, graça para te dar. Alegrias, esperança e paz no Consolador. Amém? Eu quero concluir declarando para você uma bênção. Bênção pelo poder do Espírito Santo. Levanta a sua mão, faça assim. E olhe para o texto que nós lemos no início, Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu amado. Que o Espírito Santo venha iluminar sua mente, abrir o seu coração, guiar você em toda a verdade, como Jesus disse. Dê mais crédito a Ele, não negligencie essa pessoa bendita, que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus no nosso coração, glorificado e santificado. Com Ele, meu amado, pode vir o que for, pode vir governo de direita, de esquerda, pode vir o inferno, não pode contra Ele se Ele estiver nos guiando, nos amparando, nos ensinando. Não tenha medo, tenha o Espírito do Senhor como seu guia, tenha o Espírito do Senhor como seu amparo, como a sua verdade, tenha o Espírito do Senhor para te dar discernimento, para você saber como agir em determinadas situações, seja onde for, no trabalho, na família, na igreja, não importa, que o Espírito Santo esteja no nosso coração para nos guiar em toda verdade. Amém? Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça, como diz a Escritura, Ele permaneça nos segurando firme nas verdades do Senhor, que nós não venhamos blasfemá-lo, entristecê-lo, magoá-lo, como muitos estão fazendo aí, não, mas que venhamos ter sensibilidade a Ele, ter Ele no nosso coração, ouvir a sua voz e ser guiado por Ele em toda a verdade. Amém? Que Deus abençoe você, que essa palavra tenha ficado no seu coração. E bem forte, pode aplaudir o Senhor.